Entre todos os evangelistas do Novo Testamento, e nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, o mais organizado é Mateus. Mateus, ele coloca as coisas numa sequência lógica, ele coloca as coisas com um sentido, com um cronograma. E Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, ele apresenta o sermão mais importante da história. Qual foi o sermão? O Sermão da Montanha. Eu sempre digo que se alguém quiser saber o resumo da Bíblia, ele precisa ler o quê? O Sermão da Montanha. É claro, pastor, então eu vou ler só o resumo. Não, você não vai ler só o resumo. A Bíblia é muito mais coisa, mas se você quiser ter um resumo do que é a vida cristã, Mateus 5, 6 e 7. Mas quando chega no versículo 8, ele não vai falar agora das palavras de Jesus, ele vai falar dos fatos de Jesus. Em Mateus 5, 6 e 7, ele mostra a sabedoria divina nas palavras. Mas no capítulo 8, Mateus mostra o amor divino em ação. Ele sai das palavras e exemplifica em fatos, em ações, esse amor divino por nós. E quando ele vai relatar alguns milagres no capítulo 8, a gente começa a ter uma visão panorâmica do que é o poder de Jesus e o que ele é capaz de fazer por nós. Mas hoje nós vamos estudar apenas um desses milagres. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Mateus capítulo 8, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, você vai oferecer a sua gentilmente. Amém? Bem, ficou escuro aí, né? Aqui eles vão projetar aqui. Deixa claro um pouquinho para eles lerem aqui. Dá uma clareada só lá atrás. Pum, assim, um abajur. Isso. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Que Deus nos fale pela sua palavra, amém? Querido, esse momento é um momento imediatamente após a mensagem do Sermão da Montanha. Jesus está descendo a montanha, e quando está descendo a montanha, no meio daquelas multidões, um homem o aborda. Quem é esse homem? Um leproso. Ele se ajoelha diante de Jesus, e ele fala uma coisa interessante. Ele vira para Jesus e fala assim: deixa eu te falar um negócio, se você quiser me purificar, você pode. Jesus ouve a frase do homem, toca nele e fala: quero ser limpo. O homem imediatamente é purificado de toda a sua lepra. Eu estava lendo um comentário sobre lepra.
Olha a descrição desta doença no tempo de Jesus. Nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista, e durante tanto tempo. A princípio, são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se. Estas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Caem as sobrancelhas, os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixassem de olhar fixamente a outros. Ulceram-se as cordas vocais, e a voz se torna fônica, e a respiração sibilante. Pouco a pouco, o doente se converte em uma só massa de excrescências ulcerosas. Sua musculatura vai atrofiando. Esse tipo de lepra termina com o doente em uns 9 anos, ao final dos quais se perde a razão. O paciente entra em coma e finalmente morre. Meus irmãos, a doença mais terrível do tempo de Jesus é a lepra. Ela não tinha cura, ela não tinha medicação. Para a gente às vezes é difícil entender isso, porque no nosso tempo existe um monte de tratamento para lepra, e a pessoa pode inclusive ser totalmente curada. Mas nessa época não. A pessoa que estava leprosa, ela era considerada um morto-vivo. É questão de prazo, de dias, a sua vida acabar. Essa pessoa ficava isolada da sociedade para evitar contaminação. Cidades que tinham muros, como Jerusalém, impediam esses leprosos de adentrarem os seus arraiais. Não importava se tinha filho, mulher, se tinha criança, se tinha pai, se tinha mãe. Está com lepra, sai da cidade, segue teu caminho. Como é que eu vou comer? A gente joga resto de comida lá de fora da cidade. Você vai no lixo e pega. O leproso era alguém extremamente sofredor. Agora interessante, o primeiro milagre de Jesus foi um milagre feito com coisas. Quando ele transformou água em vinho. Mas o primeiro milagre que ele faz para com alguém, para com um ser, para com uma pessoa, é esse. E é um milagre em que ele cura um leproso. Lepra na Bíblia é simbolismo do pecado. É interessante que de alguma maneira o texto está dizendo: se você quer as bênçãos de Deus, primeiro tire as suas lepras, tire o seu pecado, purifique-se. De alguma maneira o texto está dizendo que a gente nasceu pecador, e que o problema maior da nossa vida é a lepra. Não apenas a lepra que pega na pele, mas a lepra que pega na alma, o pecado. Queridos irmãos, o que há de interessante nesse episódio, o que há de chamativo nesse episódio, o que há de importante, eu vejo 2 momentos fundamentais nesse episódio. O primeiro momento é o momento da aproximação do leproso. O segundo momento é o momento da resposta de Jesus ao leproso. Analisemos o primeiro momento. Quais são as lições da aproximação do leproso? Primeiro, o leproso acreditou que ele poderia ser a bola da vez. Irmãos, um leproso não podia entrar na cidade, um leproso não podia falar com um rabino, com um mestre como Jesus. Um leproso, ao ser detectado junto das multidões, ele seria apedrejado. Se Jesus diz assim, leproso, todos pegariam pedras e ele seria morto a pedradas. Mas esse homem acreditou que Jesus tinha olhos para ele,
independente do seu estado de lepra. Ele foi até Jesus, enfrentou tudo, venceu os bloqueios e acreditou: eu vou estar diante dele, porque mesmo que tenha um monte de gente limpa, cheirosa, mesmo que eu esteja com essas úlceras, esse líquido de pus derramado na pele, esse fedor, esse mau hálito incontrolável, ele vai olhar para mim. Eu serei a bola da vez, eu serei o alvo dele. Esse homem teve uma atitude de muita fé. Ninguém podia sentir-se impuro com a lepra e desafiar um sistema todo que repudiava o leproso, se não acreditasse: ele vai me dar atenção. Pode todo mundo dizer: você não vem aqui, você não merece estar aqui, mas ele disse: mas ele vai pensar diferente. Jesus vai olhar para mim, ele vai me dar atenção. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que por causa dos pecados que cometeu, tem muita gente que por causa dos erros que cometeu, tem muita gente que por causa das coisas erradas que fez, acha que nunca vai ser a bola da vez. Tem muita gente que acha que por causa das coisas que desperdiçou, das oportunidades que não aproveitou, nunca mais vai ser a bola da vez. Tem muita gente que acha que porque fracassou no casamento, fracassou com a família, fracassou no trabalho, fracassou com o dinheiro, nunca mais vai ser bola da vez. Pois o leproso está dizendo: querido, eu estava todo imundo, todo fedorento, eu estava todo estragado, ninguém olhava para mim, mas Jesus olhou. Eu acreditei que eu ia ser a bola da vez e fui. Jesus parou a atenção da multidão para olhar para ele. Por que você não acredita que você é a bola da vez? Por que você não acredita que Deus não está nem aí para tudo que você fez de besteira, de ruindade, de coisa errada, de besteira, de perda que você fez na sua vida? Se você decidir ir até Ele, acreditando nele e dizendo: eu acredito no teu olhar por mim, o Senhor faz da minha vida a bola da vez. Pastor, mas eu me sinto acusado. Deixa eu te falar, sabe quem te acusa? É o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Pastor, mas quem me acusa normalmente são as pessoas. Então eu vou falar para elas: sai, diabo. Não, querido, as coisas que a gente faz podem trazer consequências, mas nós não podemos perder a visão que as acusações têm por estímulo maior a vontade do diabo de que você não acredite que você, independente da história que você construiu, hoje, se você vai a Jesus, você pode ser a bola da vez. A bola da vez. Segundo lugar, segundo princípio da aproximação do leproso, o leproso foi de bola murcha até Jesus. O texto diz o seguinte: quando ele desceu o monte, grande multidão o seguiu, um leproso aproximando-se, adorou-o de joelhos. Ele foi até Jesus, Jesus passando, ele parou e ajoelhou. Ele foi de bola murcha. Ele não foi com humildade, ele foi humilhado. Você sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo assim: Jesus, eu sei que eu sou um lixo, eu sei que a minha pele está podre, eu sei que eu estou fedendo, eu sei que o meu hálito é horrível, eu sei que eu não mereço nada, mas deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor quiser, o Senhor me cura, sabia? Se o Senhor quiser, eu sou muito isso tudo. Ele não falou: Senhor, eu exijo, o Senhor vai me curar agora, sai, pus. Ele não. Ele disse: eu sei que sou lixo, mas se o Senhor quiser, eu viro luxo.
Se o Senhor quiser, o Senhor muda a minha história. A primeira coisa que o leproso dessa passagem do Evangelho de Mateus faz é se ajoelhar e adorar. Agora tem um detalhe: o judeu, desde novinho, ele aprende o seguinte: nenhum homem se prostra diante de nenhum homem, a não ser diante de Deus. O ensino para o judeu é muito claro sobre isso. Meus amados irmãos, tem coisa mais profunda aqui. Quando ele se curvou e adorou, e o termo grego aqui é prosquém. Prosquém significa prostrar-se diante da divindade. Aquele leproso, ele falou assim: eu não estou me curvando porque eu sou um coitadinho e estou pedindo para ver se o senhor faz alguma coisa. Eu estou me curvando porque eu reconheço que estou diante do Filho de Deus. Agora, é impressionante isso, porque o leproso não podia dizer isso a ninguém. Se ele fala aqui está o Filho de Deus, meu irmão, já dá um problema na hora, porque todos estão esperando o Messias, todos estão esperando aquele que tirará Israel do jugo dos invasores romanos. Jesus vai orientar para ele: não conta para ninguém não, vai lá no sacerdote lá você conta o teu milagre, mas não conta no caminho não, vai lá, dá tempo de eu sair de perto. Jesus sabia que não era hora de falar, senão eles poderiam ir lá pegar Jesus, falar: é o nosso rei, é o nosso rei. Os soldados romanos viriam, uma confusão tremenda, morte, problema, e as pessoas não entenderiam que Jesus não veio para reinar humanamente, ele veio para reinar espiritualmente. Então ele não fala: Jesus, eu sei que o Senhor é Filho de Deus, mas ele age como tal. Querido, enquanto eu não ver que sou frágil, enquanto eu não me humilhar, enquanto eu não me curvar, eu não vou estar declarando que realmente eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. E eu nunca terei intimidade com Deus. Sabe um problema que eu vejo às vezes? Me desculpa, principalmente em alguns arraiais pentecostais. Alguns, não são todos não, alguns. É que se fala tanto de vitória, só vitória, e não tem derrota. As músicas que tocam só aquela assim: os meus inimigos vão ver só, os meus inimigos vão ver, eu vou pisar na cabeça deles. E aí é tanta coisa, e é tanta revelação, e tanto mistério, e tanto poder, e tanta coisa, que às vezes, em alguns lugares, algumas pessoas, estou falando de todo mundo não, elas correm o risco de viver uma esquizofrenia espiritual. Acharam que são o que não são, achar que vivem o que não vivem. Tem gente que vê demônio em tudo, tem gente que leu, leu assim, ali tem, eu vi o Zé Pilintra ali agora, ali está escondido, ele vê tudo, ele entende tudo, ele tem discernimento de tudo, e não é porque a pessoa às vezes é má, ela começa a acreditar nesse mundo ilusório que se criou em alguns ambientes, algumas pessoas. Eu não estou julgando o movimento pentecostal, não é isso. Algumas pessoas em alguns lugares. Meus amados irmãos, o C.S. Lewis vai dizer uma coisa parecida com isso. Ele vai dizer que se nós tivermos a capacidade criativa que ele tem, nós correremos um grande risco. Por quê? Porque ele, C.S. Lewis, conseguia imaginar sobre Deus coisas tão incalculáveis, tão inimagináveis, que ele corria o risco de achar que estava vivenciando tais coisas, e não estava. Pastor, explica melhor. É fácil. Na hora do louvor gostoso aqui, meu irmão, a gente vai no céu, a gente tira a pena da asa do anjo e tudo, a gente sente o mover de Deus. Só, meu querido, que você pode achar que você está vivendo isso porque você teve um momento
de grande emoção com o Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta é se você vive isso de segunda a sexta. Se você vive isso na hora do seu namoro. Se você vive isso quando você está discordando da sua mulher. Se você vive isso na hora dos seus negócios. Porque senão, a gente adentra os atos de Deus aqui, se emociona, sente aquele friozinho na espinha. E a gente fala, puxa vida, eu estou cheio da glória. Tá não, filho. Não está não. Aliás, a lepra, sabe o que ela faz com o órgão onde ela se instala? Produz insensibilidade. Uma pessoa que está com lepra no seu pé, o sapato pode estar cortando ela, machucando a pessoa, mas ele não sente. Então o que vai acontecer? Vai infeccionar, vai gangrenar, ele pode ter que amputar o pé ou até morrer, sem ter sentido dor. O pecado nos deixa insensíveis. O pecado faz a gente não perceber o quão distante nós estamos do plano de Deus. A gente começa a transformar em normal o que não é. A gente começa a achar que pode fazer o que não pode. A gente começa a dizer para Deus como tem que ser o evangelho agora. Meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos vencer o pecado e agir como esse leproso, que foi de bola murcha até Jesus. Você não é tudo isso que você tenta ser não, filho. Eu não sou não, nós somos humanos, nós carecemos da graça de Deus, da bênção de Deus, porque diante de pressões e problemas e lutas, nós podemos ter atitudes que nós nunca imaginamos, mas se a gente vai de bola murcha ao Senhor, e a gente diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A gente pode escutar uma frase dele, quero ser limpo. Em terceiro lugar, a atitude do leproso traz mais um princípio, qual é? É que as palavras de Jesus tomaram o coração do leproso de tal forma que sua fé foi ilimitada no poder de Deus. Vou repetir, as palavras de Jesus tomaram o coração do leproso de tal forma que sua fé foi ilimitada no poder de Jesus. Queridos, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha ressuscitado ninguém, não tinha curado ninguém. Jesus não tinha mandado nenhum aleijado levantar, nenhum cego ver. Aquele leproso estava escutando as palavras de Jesus. Jesus estava citando a palavra, e ele foi ouvindo a palavra, e a palavra tomou tanto a sua alma, que ele falou assim, essa palavra tem poder. O que faz você crer no poder é a palavra. O que faz você crer no poder não é alguém que tem um dom, que faz isso, faz aquilo, não é um culto assim assado. O que faz você crer no poder é a palavra. O leproso ouviu a palavra e falou, meu Deus, essa palavra tem poder, meu filho. Estou sentindo um negócio doido aqui, já estou sentindo as minhas chagas querendo ir embora, já estou sentindo que esse homem pode tudo na minha vida, já estou sentindo que há um poder nessa palavra que pode mudar a minha história. Ele não tinha visto nenhum milagre, mas a palavra deu convicção. Se você quer ter o poder, busque a palavra. Você quer ver o poder? Busque a palavra, veja a palavra. Nós queremos ter autoridade, poder, em cima de palavras fortes, em cima de jargões, querido. Tem que estar em cima de estudo, de meditação, de pesquisa, de confronto, de perguntar o que essa palavra tem a ver com a minha vida, o que essa palavra que eu estou lendo hoje tem a ver com o meu coração, o que pode mudar na minha atitude em função dessa palavra. Que leproso é esse, cara? Esse leproso ouviu a palavra assim,
não é possível, não é possível. Uma palavra como essa não vem sozinha. Uma palavra como essa traz o poder de Deus ao mundo. Ele vai até Jesus, se curva e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele enxergou o que ninguém viu. E Jesus disse: seja limpo. Ninguém deve sentir que sua enfermidade do corpo ou da alma é incurável, enquanto puder estar diante de Jesus Cristo. Ele creu a todo poder, não tem cura humana, não tem remédio, não tem injeção, não tem tratamento, mas Ele pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, e o Senhor sabe que o Senhor pode, não sabe? Eu fico imaginando ele falando, quase confrontou Jesus. O Senhor sabe disso, né? Ninguém comentou não, mas eu senti. A palavra me revelou. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Agora, quais são os princípios que nós temos na resposta de Jesus? Além dele achar que ele podia ser a bola da vez, além dele ter ido de bola murcha, além dele ter crido que todo o poder estava por trás daquelas palavras, quais são os princípios na resposta de Jesus? Em primeiro lugar, está o princípio da compaixão. Aliás, em Marcos 1,41, que fala desse texto, diz: e Jesus, movido de compaixão, disse: quero ser limpo. Meus irmãos, esse homem estava fedendo. Gente fedorenta não é agradável não. Ah, Jesus devia ter um nariz fraco. Esse homem está fedendo. Esse homem estava asqueroso. Esse homem estava descabelado. O leproso tinha que andar descabelado, para de longe olhar para ele e falar assim: olha lá, leproso. Esse homem devia estar imundo, porque onde toma banho leproso? Ele não tem casa, ele fica fora do arraial, a não ser que tenha algum rio, a não ser que tenha algum lugar lá, uma fonte qualquer, senão ele não vai ter água que foi transferida para a cidade, o sistema de água da cidade. Mas esse homem, que não tinha nada para oferecer em troca a Jesus, esse homem que não tinha nada de agradável, ele simplesmente recebeu a lei do amor. Porque na lei do amor, o que importa é ajudar. Na lei do amor não importa o que ele tem para dar, o que ele tem para responder. Na lei do amor, eu tenho que ajudar. Jesus não estava escolhendo a quem ajudar. Jesus não estava selecionando a quem ajudar. Havia uma obrigação que o amor lhe impunha: ajudar. Era um risco o contato com um leproso. Era se expor a uma doença sem cura. Mas Jesus disse: eu quero que você seja limpo. Eu quero te ver diferente. Meus irmãos, quantas pessoas que nós vemos leprosas chegando à igreja, não lepra aqui, mas lepra na alma, doídas, doloridas, e aí você diz: que pessoa difícil. Ah, pastor, não quero na minha célula não. Ah, pastor, não vou discipular não. Ei, pastor, dá trabalho demais, está doido? Sabe o que está faltando, querido? Compaixão. Porque a lei da compaixão é: sem olhar a quem, eu preciso ajudar. Sem olhar se vai ter retorno, eu preciso ajudar. O verdadeiro cristão rompe todas as convenções e assume todos os riscos. Jesus não se preocupou se ia ficar contaminado, não se preocupou se ele ia ficar leproso também. Ele falou: eu quero, vem para perto, eu vou te ajudar. Compaixão. Você tem compaixão?
Compaixão não é você amar seu filho, amar seu pai, ajudar alguém que precisa de vez em quando, mandar uma ofertinha para o orfanato de vez em quando, não. Compaixão é um sistema de vida, querido. Compaixão é uma forma de olhar as pessoas. Compaixão não é um ato isolado, em que você vai lá, compra lá uma sopa, dá para alguém, eu tenho muita compaixão, não, você teve dinheiro para comprar um negócio, para você foi barato. Compaixão é sentar para tomar sopa com ele e perguntar para ele: qual é o seu nome? Por que você está aqui? O que houve com a sua vida? Jesus te ama. Eu também te amo. Fala comigo. Segundo lugar, segundo princípio na resposta de Jesus, é que Jesus tocou no leproso. Olha o que diz o versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero ser limpo. Querido, na lei é absurdo o que Jesus fez. O leproso não podia ser tocado. O leproso tinha que ficar no mínimo a 2 metros de qualquer pessoa, e se estivesse ventando, ele tinha que ficar a 100 côvados, ou seja, 60 metros. Tocar no leproso é loucura, é inconcebível, mas Jesus estendeu a mão e tocou. Jesus não queria apenas curar o corpo, porque Jesus não precisava tocar para curar, você concorda? O próximo milagre, que você vai ver a partir do versículo 5, é um milagre em que um centurião chega até Jesus e fala: Jesus, o meu servo está doente, está ali em casa doente, o senhor não pode curá-lo não? Jesus fala assim: eu vou na sua casa então para curá-lo. E aí ele fala assim: o senhor não precisa ir não, eu conheço a autoridade, que eu tenho 100 soldados que eu lidero, e o senhor tem autoridade, se o senhor daí falar, meu servo vai ser curado. Falou: então seja como você está querendo. Está curado o servo? E imediatamente o servo foi curado. Jesus não tocou para curar, mas esse leproso, de pele cheia de pus, de pele escamosa, de pele nojenta, Jesus tocou. Por que Jesus tocou? Porque ele tocou nesse corpo imundo. Querido, ouça o que eu vou te falar agora. Se Jesus tivesse primeiro curado para depois tocar, o homem diria: eu limpinho, ele me quer. Mas Jesus tocou na lepra dele, na sujeira dele, para dizer: eu te amo como você é, mas porque você creu, ser curado. O Senhor quer te abraçar com a tua lepra. Ele não está preocupado se você é todo bonitinho, certinho, perfeitinho, para poder começar um projeto da sua vida. Ele tocou, foi naquela chaga cheia de pus, naquela chaga nojenta, naqueles homens que eram desprezados. Jesus não queria apenas curar o corpo, Jesus queria curar a alma. Vem cá, pastor Sara, vem cá por favor. Quando o homem chegou e ajoelhou a 2 metros, fedendo, mau hálito, a 2 metros, Jesus olha para ele está curvado, adora Jesus, fala: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus podia falar assim: está curado, pode ir. Jesus fez assim, 2 metros, tocou. E então Jesus disse: eu quero ser limpo. Primeiro ele abraçou, sabe por quê? Porque Jesus queria dizer para ele: olha aqui,
Você não é rejeitado por mim, não. Você é importante para mim. Se toda a sociedade está dizendo que você tem que ficar fora da cidade, se toda a sociedade está dizendo que você é sujo-esmundo, que você não vale nada, que você é um morto-vivo, como disse o Flávio Josefo, eu quero dizer que mesmo assim, eu te amo, e eu quero te tocar e te abraçar, você saber disso, mas eu posso melhorar a tua vida, ser curado. Aleluia. Amém? Amém. Obrigado, filho. Amém. O leproso, quando alguém estava se aproximando dele, ele tinha que gritar um negócio bem alto, era lei, senão ele seria apedrejado. Ele tinha que gritar assim: imundo, imundo, eu sou imundo. Jesus agora abraça aquele que se diz imundo, toca nele e mostra disposição em curá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, o Mestre Jesus não mudou nada, continua querendo te tocar com essas lepras que você tem aí, essas lepras que você carrega na sua forma de agir, de reagir, essas lepras que você tem de sempre estar desconfiado de tudo e de todos, de nunca se entregar um amor verdadeiro na casa de Deus, essas lepras de você não dar o seu melhor para Deus, dar o seu restinho, fazer o que dá só quando você tem vontade, uma preguicinha que te dá, essas lepras que você tem de ser pão duro com a obra dele, essas lepras que você tem de não tratar sua mulher, seus filhos com dignidade, com amor, essas lepras de você não pedir perdão, toda vez quando você é acusado em casa, falar assim: mas foi porque você falou, mas foi porque você gritou primeiro, mas foi porque você disse primeiro, e você nunca fala: não, amor, também errei, me perdoe. Essas coisas, essas lepras da sua vida, esses erros, essas coisas estragadas da sua vida, eu quero dizer para você que Jesus continua compadecido, amando você, e Ele tem poder para te limpar. Ele pode te limpar. Ele ama você como você é, mas Ele quer fazer algo a mais. Ele está dizendo: quero, seja limpo. Mas tem uma última coisa que acontece. Queria pedir para alguém tocar um teclado aqui. O último princípio que eu vejo na resposta de Jesus é que Jesus orienta que o milagre deveria levá-lo ao testemunho. No versículo 4 diz assim: olhe, em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Vai lá, eles vão matar um animal, o sangue será jogado sobre outro animal, vai ser feita uma oferta. Essa oferta toda tem um ritual. Você vai raspar a sobrancelha, vai raspar os cabelos do corpo inteiro, depois você vai tomar um banho especial, e aí você vai ter que voltar 7 dias depois. Aí o sacerdote vai ver que você está curado mesmo. Segue o ritual lá, faz tudo certinho, para que haja testemunho. Todo milagre deve ter o testemunho. Toda a bênção tem que ser acompanhada do testemunho. Se você comeu hoje, se você vestiu, se você tem uma casa que te protege do sol e da chuva, já é motivo suficiente para você testemunhar que Deus é bom. Mas se Deus te deu mais que isso, nossa, você tem mais motivo ainda para testemunhar. Pastor, mas Deus ainda me curou. Deus pegou a minha empresa falida e levantou. Deus restaurou um casamento falido. Deus colocou fertilidade num ventre seco, árido. Deus mudou o meu caráter. Eu era um drogado. Eu não sei o que Deus fez, mas se Ele fez alguma coisa, algum milagre na sua vida, eu sei que Ele fez. Qual é a resposta que Ele pede? Testemunho.
A resposta de Jesus foi de compaixão. A resposta de Jesus foi não de cura só do corpo, foi de abraçar e falar: eu te amo, filho, você é importante para mim, vou até te curar, mas vou te abraçar fedido, para você saber que não é teu cheiro que determina o meu amor. Mas o que Jesus também requereu dele foi o testemunho. Vai em frente, fala para todo mundo, mostra que eu fiz diferença na sua vida, mostra que o meu poder é ilimitado, mostra que o diagnóstico dos médicos, mostra que a medicina precária não foi suficiente para declarar a tua morte, mostra que a tua pele agora é melhor do que a que era antes da lepra, mostra que quando eu faço, eu posso pegar uma coisa em frangalhos e fazer melhor do que antes. Mostra que eu pego uma bola furada e eu encho com o meu espírito e transformo na bola da vez. Abre a boca, declara, inspire pessoas a também virem a mim, para que deixem suas lepras. A lepra principal é o pecado. O pecado rouba a criatividade da gente. O pecado rouba a capacidade de amar. Teve um carnavalesco. Eu odeio desfile de carnaval, mas eu admiro a arte circense. Teve um carnavalesco que ele inovou num desfile, alguns desfiles aí, e ele botou coisa de arte circense, mágica, e algumas coisas assim, no meio do desfile. Isso eu acho legal, né? Eu soube que um cara desceu de paraquedas, né, no meio do negócio. Isso eu acho legal. Eu não gosto de escola de samba não, mas isso eu acho legal. Arte, técnica, acho bonito isso. Só que esse ano, o mesmo carnavalesco, nesse meio tão pecaminoso que ele vive do carnaval, ele tentou inovar. Sabe qual foi a inovação? Ele botou um carro alegórico cheio de gente pelada. Grande inovação. Poxa, como é que ele pensou nisso, hein? Inacreditável. Mas ele botou também um carro em que simulava que era um motel. Aí as pessoas simulavam que estavam fazendo sexo em cima do carro alegórico. Nossa! Que criatividade! Agora eles vão inventar o filme pornô, né? Porque não existe ainda. Meus amados irmãos, até a criatividade no meio do pecado vai sendo dilacerada, só sobra o pecado. O pecado, ele não aceita dividir nada com ninguém. Se você der brecha para o pecado, ele vai querer dominar a tua vida, dominar teus relacionamentos, dominar teu coração, dominar teu casamento, roubar a criatividade. Ô casal, vamos ter criatividade. O meu casamento está meio murcho. Irmão, vamos pedir a Deus aí para dar criatividade, para dar uma bombada nesse negócio aí. Vamos dar um florido nesse negócio aí. Vamos fazer algo diferente. Vamos tratar diferente. Pede criatividade a Deus. Baixa a sua orelha, baixa a sua cabeça, vai de bola murcha para Jesus e fala: como eu posso colorir meu casamento? Ele pode transformar seu casamento, pode sim, mas tem que ter criatividade. Se fizer da mesma maneira que sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve, péssimo. O pecado rouba a criatividade, rouba a capacidade de amar. Mas não foi para isso que Deus te planejou.
Ontem, e aqui eu termino, se despediu como pastor da Igreja Batista da Penha, em São Paulo, o pastor Hélio Schwartz Lima. O pastor Hélio Schwartz Lima é um dos pastores mais conhecidos do meio batista no Brasil. Ele tem 70 e poucos anos, e ontem ele passou o bastão para outro pastor assumir a igreja. Eu participo de uma lista de pastores, e alguém que estava presente relatou o seguinte: disse que o pastor Hélio, depois de mais de 30 anos à frente da Igreja Batista da Penha, subiu ao púlpito para as suas últimas palavras como pastor da igreja, e ele disse: eu falo nesse púlpito pela última vez como pastor da igreja. Eu continuo pastor, mas sem rebanho. Beijou o púlpito e desceu. A igreja inteira, chorando de pé, o aplaudiu. Porque aquele homem se despediu, dizendo: continuo pastor, sem rebanho. Beijou o púlpito aonde pregou por mais de 30 anos e desceu para a realidade da vida. A idade chegou. Pastor Hélio foi o pastor que me levou no Maracanã para ver o Flamengo pela primeira vez. É amigo do meu pai de longa data, e eu me emociono porque ele terminou a sua caminhada podendo dizer: estou sem rebanho, mas não perdi meu chamado. Estou sem rebanho, mas caminhei com dignidade até o último momento dessa história do meu chamado. E você? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que você vai contar? Você não está aqui para sentar nesse banco e me ouvir todo domingo e dizer: pô, legal, foi bom, culto, música boa, ouvi uma mensagem, tá bom. Você tem que, no final da sua vida, beijar esse púlpito e dizer: terminei minha caminhada, não tenho mais as minhas células, não tenho mais os grupos que eu liderava, mas continuo com a minha vocação. Deixei o meu exemplo, deixei o meu legado, deixei um exemplo de fé. Será que você vai viver isso? Será que você está preparado para isso? Como vai ser a sua despedida? Quando a morte chegar, ou quando você não mais puder trabalhar porque as forças lhe faltarem, o que você poderá declarar? O que você vai beijar? Um púlpito ou um carro? Um púlpito ou um barco? Um púlpito ou uma conta bancária? O que você vai beijar? Um púlpito ou um projeto que você desenhou sem Deus? Que o Senhor nos faça hoje lembrar que todos nós carregamos algum tipo de lepra, mas sempre podemos recorrer ao sangue de Jesus, que nos purifica de qualquer lepra que insiste em nos buscar, que insiste em nos tatuar ao longo da caminhada.
O nosso Senhor Jesus está sempre disposto a limpar as nossas feridas, a limpar as nossas dores, a limpar os nossos traumas, limpar os nossos pecados e falar: eu quero ser limpo, vá e testemunhe. Que essa seja a sua vida. Beije o seu púlpito e desça debaixo de aplausos um dia. Pastor, essa mensagem falou comigo, mas eu, pastor, não tenho ainda essa intimidade com Jesus. Eu não tenho Jesus como Senhor da minha vida. Então, querido, você precisa hoje tomar uma decisão.